E aí galera, beleza? Eu sou Ednei Araújo, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta. E hoje, galera, eu estarei falando aqui sobre o romantismo, tá? Um vídeo muito diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. É um contexto muito diferente de jogos aí que vocês estão sempre acostumados. E eu tô aparecendo aqui para as câmeras. Hoje eu estarei falando aí, né, sobre o romantismo, como vocês viram na, na legenda aí, do vídeo. Romantismo, poesia, galera, que aconteceu no Brasil no século XIX, um movimento artístico muito importante. E eu resolvi falar sobre a poesia hoje, lembrando que não é só a poesia. Barulheira ali, peraí. Voltando aqui, galera. Aconteceu um barulho ali fora. E acontece só quando eu tô gravando mesmo. E como eu tava falando, não tem somente a poesia, tá? Existe também mais dois tipos de romantismo. Foi dividido em mais dois tipos, que é a prosa e o teatro, galera. Mas hoje eu estarei falando aqui só sobre a poesia e no Brasil. Então, vamos pro vídeo, chega de enrolação. É isso. Eu estarei olhando um pouco para baixo, pro lado aqui, porque eu tô vendo algumas coisas no celular, galera. E como aqui falando, lembrando vocês que o romantismo não aconteceu a prosa, o teatro e a poesia, vamos supor, a prosa aconteceu em mil, sei lá das quantas, e o teatro aconteceu em 2000. Não, as três foram acontecendo juntos. E, tipo, era simultaneamente a prosa, o teatro, a poesia e as três aconteciam freneticamente ali e o trem rolava solto. Voltando aqui pro vídeo, falando mais sobre o romantismo, teve três gerações. A primeira geração é a nacionalista ou indianista, né? Que eles valorizavam muito a figura de um herói nessa geração. O herói dessa época era como se fosse o herói da época da era medieval mesmo, lá em Portugal. Que tinham na Europa, né? Que tinha os cavaleiros que batalhavam e era muito forte. Só que no Brasil, como o Brasil ainda não havia sido descoberto nessa época, o Brasil não teve como criar um herói medieval, um cavaleiro. Então, os poetas da época pensaram em colocar o índio, em valorizar a imagem do índio como o herói mesmo dessa primeira geração. Como já falei, primeira geração nacionalista ou indianista. Indianista também por esse motivo de valorizar muito a imagem do índio, galera. Vale lembrar também que o romantismo, né, eu não falei, foi do período de 1836 a 1852. Ele teve início com uma poesia de Gonçalves de Magalhães em 1836. A primeira que ele postou foi Suspiros Poéticos e Saudades, foi quando deu início mesmo a tudo do romantismo e começou a primeira geração. E Gonçalves de Magalhães é um dos autores mais importantes para o romantismo no Brasil da época, da primeira geração, e também tem o Gonçalves Dias. Vale lembrar para não confundir, Gonçalves de Magalhães foi praticamente quem criou o romantismo e Gonçalves Dias foi quem espalhou o romantismo pelo Brasil. Então, esses dois autores aí foram poetas muito importantes para essa geração e para esse período literário da início no Brasil. Agora estarei falando aqui um pouco sobre as características dessa primeira geração do romantismo. Uma das características que vale lembrar aqui, galera, é a religiosidade. Eles, nessa época, o que pregava muito no Brasil era a fé cristã. É, então, foi o cristianismo, né, era muito pregado aí no Brasil. E eles acreditavam muito também no extraordinário. Por exemplo, os índios. Os índios acreditavam que o sol era um deus e a lua era outro, e os dois sempre viviam em conflito para ver qual reinaria sobre a terra. A lua seria a escuridão e o sol seria a liberdade e tudo isso.
Outra característica aqui muito importante também é a exaltação da natureza e da liberdade. A natureza, que era o tempo, né, onde eles viviam, o lugar onde eles estavam, diferente de outras períodos, de outros períodos literários, a natureza aqui não era onde se passava a história, mas sim o amar a natureza, o amar o Brasil, o brasileiro se mostrando muito amador de sua terra e orgulhoso por viver por aqui. Vale também falar sobre outra característica muito importante, galera, era o sentimentalismo. Nessa época existia envolvia muito sentimento. Eles, cara, como eu posso dizer, eu sentimento, simplesmente sentimento. O indianismo, né, que eu falei no começo, o indianismo era nada mais, nada menos que valorizar a figura do índio mesmo. O índio é importante, o índio é forte, o índio é isso, o índio é aquilo. E não era aquele índio que ficou. Não, não. Era aquele índio forte, índio maluco e guerreiro e essas coisas. Tinham também o nacionalismo ufanista, que era o nacionalismo que honrava a todo tempo a sua pátria. Eu sou brasileiro e eu sou brasileiro e não importa. Acabou. Eu sou brasileiro e eu amo minha terra. Tinha também, galera, a última aqui das características que eu listei para falar, o coloquialismo, que é a linguagem, eles utilizavam a linguagem mais próxima do que a atual. A linguagem atual, por exemplo, você. Antigamente era voz mercê. Era isso. Na edição eu vou corrigir aqui, eu não sei se está certo. Era uma coisa disso, sabe? E eles tentavam utilizar muito essa linguagem que é próxima à linguagem da atualidade, que é a linguagem de hoje em dia. Galera, eu listei aqui uma lista, né, de de principais obras dos dois principais autores que eu citei antes no vídeo. Gonçalves de Magalhães. Eu listei duas obras dele que muito boas e Suspiros Poéticos e Saudades e Confederação dos Tamoios, que foi um poema épico, né, aí escrito por ele. E tem também a de Gonçalves Dias, galera, que é Natureza e Saudades Entrelaçadas, Lamentações pelo Amor Impossível e Ijuca Pirama, que é a que eu vou falar um pouco aqui, que o Gonçalves Dias mandou muito bem nessa poesia e ficou incrível e vale a pena muito ler ela, ouvir, é muito boa. Sobre o Ijuca Pirama, galera, escrito por Gonçalves Dias, foi uma obra, sim, que ele representou um índio, né, o Ijuca Pirama, que significa aquele que merece ser morto ou aquele que vai ser morto. É, Nessa obra, Ijuca Pirama é capturado por uma tribo inimiga. Lembrando que Ijuca Pirama era da tribo Tupi e ele é capturado pelos Timbiras, que é uma tribo de canibais que se alimentam de carne humana, que na época era carne de índios. Então, vou contar um pouco mais aqui. Ele, ao ser capturado, ele contou, ele tem lá, né, todo o ritual dos Timbiras a ser feito, que na hora da morte. E eles deixam, né, o ser que vai ser capturado, que vai ser comido, no caso o Ijuca Pirama, ter o seu canto de morte, galera, tipo uma canção de morte. E ele canta. E no meio dessa história, dessa canção dele, ele conta que seu pai já estava velho, que seu pai estava cego, que seu pai já estava doente e que ele precisava voltar para cuidar do pai dele. E no meio da história, galera, no meio da canção, ele canta, ele começa a chorar, ele se emociona e os Timbiras resolvem deixar ele cuidar do pai dele. Ele conta também no meio daquilo que ele é um índio valente, que ele é forte, que ele é. E eles deixam ele ir. Lembrando também que os Timbiras só comiam, né, a carne de índios fortes, de índios valentes. Eles não queriam índios fracos. E esse também pode ter sido outros motivos que eles deixaram o Ijuca Pirama fugir. E
Aí alguém chega e pergunta, mas por que eles não mentiam durante o canto de morte? Não ia adiantar, porque se você mentir e falar, eu sou um índio que não serve pra nada, minha tribo não precisa de mim e tá, essas coisas. Aí eles iam fazer o quê? Eles iam te matar, mas eles não iam te comer. Ou seja, ou se você fala que você é forte, você morre. E se você fala que você é fraco, você também morre. Então não tem jeito, galera. Não tinha como escapar da morte. Eles deixaram o Ijuca Pirama escapar por causa do seu pai, que já estava doente, cego e toda a situação que ele contou. Chegando, galera, em sua tribo, na tribo Tupi, ele conversa com seu pai cego, né, toca nele e fala, filho, o que aconteceu com você? Aí ele conta que ele foi capturado e que ele fugiu, ele conseguiu fugir. Aí o pai dele fala, não, 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 senhor. Não, não, não quero filho fraco. Eu não tenho filho fraco. Você vai voltar lá e vai morrer dignamente, honestamente, porque você foi capturado. É isso que você merece. E o pai dele leva ele lá pra tribo do. Que nome chato! Dos Timbiras. É, E chegando lá, os Timbiras contam, né, que. Por que eles deixaram o Ijuca ir embora? Que ele chorou no meio da sua canção. E então eles deixaram ele voltar. E o pai dele fala: Não, você não é meu filho, que eu não quero filho chorão. Você é índio, tupi, você é valente, tem que ser valente, você não é meu filho, se foi você que chorou. Ele conta, galera, muito até emocionante isso. E então o Ijuca Pirama, revoltado com isso, ele vai e começa a bater em todo mundo. Ele começa a batalhar com todo mundo, briga com os timbiras. E aí sim o pai dele olha pra ele e reconhece. Olha não, né? Porque ele é cego. Mas o pai dele olha pra ele e reconhece. Cara, esse é meu filho. Esse sim eu tenho orgulho. E é essa a história do Juca Pirama, tá? E depois disso, ele, por ser um índio muito valente e corajoso, os timbiras, né, honram ele, deixam ele ir embora, porque ele provou ser um índio muito valente e corajoso, então para os timbiras aquilo já era muito importante, eles não queriam mais se alimentar de sua carne. O engraçado, galera, é que essa história não foi o Ijuca Pirama que inventou tudo, ou o pai dele que inventou, foi um velho senhor, um velho índio, que estava presente ali naquele dia e falou sobre isso. Contou para todos e essa história vem passando para agora, desde aquela época até agora. E Gonçalves Dias resolveu colocar em um poema. Essa foi a história do Ijuca Pirama. E vamos agora para a segunda geração. A segunda geração, ou geração ultra romântica, ela já era totalmente contrária da primeira geração. Ela era voltada ao desapego ao nacionalismo. Os caras já não estavam nem aí com sua pátria, já não honravam. Não que eles fossem totalmente nem aí, sabe? Mas não davam tanta importância como na primeira geração. O sentimentalismo era péssimo, era um pessimismo. Eles se colocavam sempre para baixo, sempre negativo, o pensamento deles, nunca um pensamento positivo, nunca um pensamento bom. E aquilo para eles era uma forma de escapar da realidade. Porque se a vida estava ruim, eles pensavam, ficavam ali tristes, pensando na vida. Muitas vezes eles se encontravam nas tavernas, né? Os poetas. Taverna, para quem não sabe, é os bares da época, né? Do século XIX. E eles ficavam falando da vida e fugindo da realidade. E foi marcado também pelo mal do século. Aquilo, para eles, tudo de ruim que acontecia com eles chamavam de mal do século, porque nada dava certo, tudo era ruim. E é isso aí. Eu vou falar agora um pouco sobre as características da segunda geração, a geração ultra romântica, galera. Nessa geração, a temática pregada era a morte, porque eles eram apaixonados e para eles morrer era um sinal de positividade, era o único sinal positivo que eles viam nessa época. O sonho, o devaneio, sonhar com uma mulher que para eles era inatingível. Para eles tocar na mulher, olhar ela, era muito difícil e se eles conseguissem isso já era um sinal de amor muito maravilhoso.
que eles poderiam demonstrar e ela poderia ter a reciprocidade com eles por isso. A mulher, né, como eu falei, era vista como uma figura inatingível, impalpável, vista mais no plano espiritual do que no material. Ou seja, ela era mais no plano espiritual porque, como eu falei, a morte para eles era muito importante. E, tipo, se eles morrer, eles vão ficar felizes, porque na morte eles vão poder estar olhando, observando aquela mulher, falando, nossa, que mulher linda, que mulher bela. Ai, meu Deus, entendeu? Coisas muito loucas assim. Acontece até hoje, mas não são não são tantos casos de amor platônico que acontecia na época. A vida desses poetas nessa época era dividida em estudar, falar de amor, sofrer por amor e ler obras literárias. Que isso acabava com eles, deixava eles mais para baixo, mais negativos ainda do que eles já eram. Isso acabava literalmente com os poetas e deixavam eles mais tristes. Os principais poetas dessa época foi Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu e Junqueira Freire. Eu anotei uma obra de Casimiro de Abreu em que ele conta uma história muito importante e eu já vou contar ela para vocês aqui. Vou contar o meu resumo, tá, sobre a história e qualquer coisa eu vou deixar o link de todas essas histórias aí, de todas essas obras que eu tô falando na descrição do vídeo, então se vocês quiserem acessar aí, só clicar no link e é nóis. Como eu falei, Casimiro de Abreu escreveu uma obra chamada Meus 8 Anos, que é uma obra onde ele fala da saudade do seu tempo de criança, do seu tempo de menino, de quando tudo era bom, tudo era felicidade, tudo era alegria, e que não é mais como. Que não é, aquele tempo não volta e não é como é agora. A vida dele é cheia de dor, cheia de angústia, tristeza, negatividade e tudo de ruim que acontece no mundo parece que é maldição voltada contra ele. E ele retrata que ele tem saudade da sua época de 8 anos, sua época de infância, a época que ele era criança e nada mais que isso. E tem também uma obra de Álvares de Azevedo, que ele conta Noite na Taverna. Essa história é narrada por ela tem vários narradores, acho, se eu não me engano, 8 narradores. Um conta que se apaixonou por uma mulher e que ela era um cadáver depois, aí ele enterrou ela embaixo da sua cama e dormiu por 1 ano sobre aquela sepultura da mulher amada, aquela mulher linda, aquela mulher maravilhosa que ele alcançou, que ele conheceu. O outro conta que ele se apaixonou pela mulher do capitão, que ele estava num navio e tinha uma mulher lá, linda, maravilhosa, que era a mulher do capitão. Justo a mulher do capitão do navio. Mas tá, é o que acontece. Ele se apaixonou por ela e no meio daquilo acabou a comida. Tinha várias outras pessoas e os três ali estavam praticando canibalismo. Eles estavam comendo a carne dos seres humanos que estavam presentes no navio. Essa época era muito doida. Existe mais muitas outras narrações dessas histórias e é muito louca e vale muito a pena ver. Muito, muito legal mesmo. Até por ser insana, né? Por ser coisa que a gente não se vê todo dia. Cara, canibalismo. É difícil isso. Agora eu vou estar aqui, né, recitando esse poema Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, que pra mim é um poema muito lindo. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias de despontar a existência. Respira a alma inocência como perfumes da flor. O mar é lago sereno. O céu, um manto azulado. O mundo, um sonho dourado. A vida, um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar, no céu, o céu bordado de estrelas,
a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ô dias de minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era. Nessa risonha manhã, em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito da camisa aberta o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas à roda das cachoeiras, atrás de asas ligeiras as borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as aves Maria, as ave Marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Essa foi a obra dele. Eu vou tentar deixar aí escrita na descrição, ou então colocar o link de onde eu tirei isso, para vocês conseguirem ver aqui. Eu tirei da Olimpíada de Língua Portuguesa, do site que tem aqui. E agora eu vou falar da terceira geração do romantismo no Brasil. Segue o vídeo, galera. A terceira geração, ela podia ser chamada de geração liberal, social ou condoreira, que fazia referência ao ave condor, que era uma ave que enxergava sempre à frente, uma ave que enxergava a liberdade, uma ave que enxergava as coisas boas e também as coisas ruins, que foi o que Castro Alves, um poeta muito importante desse período, retratou em sua obra, uma das suas obras principais, que é a obra Navio Negreiro, em que ele retrata a vida dos negros que estão sendo transportados da África para o Brasil para vir trabalhar em lavouras. Ele diz ali que os negros, né, em sua época, em sua terra, eles eram livres, eles tinham lugar para morar, eles eram guerreiros, eles eram fortes e infelizmente, barulheira aqui. E quando eles eram capturados pelos portugueses, eles não eram ninguém, eles eram os fracos, eles eram meros escravos, meros negros, sendo transportados para servir pessoas que, para ele, Castro Alves, e para mim também, opinião minha, aquilo era desumano, galera. Aquilo, do jeito que eles vinham transportados, ele retratou também ali, falou um pouco sobre como as crianças eram. As crianças eram magras, as mães já não tinham mais leite para oferecer às suas crianças, e sim, elas estavam mamando sangue da tristeza, aquilo para representar a tristeza de suas mães e de suas crianças que estavam sendo transportadas de da África para o Brasil para trabalhar em lavouras como escravos. Nessa geração, galera, ela ficou conhecida também por ter a poesia social, que nessa época os poetas, os autores, as pessoas deixaram de ser individualistas e passaram a pensar mais na sociedade, como Castro Alves fez. Ele largou de pensar somente nele. Não que ele já pensava nele, mas como os poetas antigamente faziam, eles pensavam em si, pensavam na sua dor, não pensavam na dor do próximo. E Castro Alves não, ele pensou na dor do próximo, pensou na dor do negro, e foi aí que eles foram, conforme isso aconteceu, eles fizeram um movimento, né, a causa abolicionista e republicana, que era já para acabar com a escravidão e deixar a república livre de reinos e pessoas que só queriam mandar e ter poder sobre pessoas que não tinham nada a ver com isso, que veio de outro lugar, entendeu? Essa, esse período, né, essa geração, não teve muito, assim, muita coisa para falar. Isso é o que eu consegui aqui fazer o resumo para explicar para vocês, senão o vídeo já tá muito longo, ia ficar mais longo ainda. E tá, esse foi o final, esse foi o fim do romantismo, e teve a transição para o realismo, que é outro período literário, e é isso. Esse foi o romantismo no Brasil, o romantismo poesia no Brasil.
Lembrando para vocês que tem o romantismo teatro e prosa. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreva no canal, comenta no que eu posso estar ajudando aí vocês, que eu posso estar tirando dúvida, fazendo alguma coisa para poder ajudar mesmo. Alguns erros aí, se eu tiver errado em alguma coisa, vocês podem corrigir aí nos comentários, podem me mandar mensagem no Instagram, que eu sempre deixo aí na descrição do vídeo. E é isso, galera. Valeu, é nóis. Tamo junto. Até a próxima.